Olá para todos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, como sempre. Essa é a nossa aula 24, para fechar o capítulo. Bom, eu estou trabalhando no capítulo 10. A gente está terminando ele agora, tá? Para trabalhar com potência, que começa lá na página 192. Lembrando que tem exercícios para vocês resolverem lá, não deixem de fazer e trazer as dúvidas no Dropbox.
O conceito que a gente vai trabalhar hoje então é potência. Tá? A gente viu o trabalho e falta agora relacionar essa grandeza com o consumo da energia, vamos falar assim, certo? A potência vai relacionar um pouco isso. Bom, para começar, vamos pegar um exemplo. Imagina que a gente está subindo um morro e a gente, quando está carregando alguma coisa, quando a gente está muito cansado, é normal a gente subir o morro fazendo zigue-zague. Até algumas construções como essa escada, essa rampa, na verdade, ela já está em zigue-zague, certo? Porque assim acaba que a gente cansa menos quando sobe, tá? Por que isso acontece? Tanto na subida em linha reta, se pegar um morro, subir em linha reta, ou subir em zigue-zague, o trabalho da força-peso é o mesmo. O que quer dizer o trabalho da força-peso? À medida que eu subo, o peso tira energia. A gente viu isso nas outras aulas, né? O trabalho do peso mgh. Então eu tenho que compensar essa energia. Eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que gastar energia que seja o suficiente para repor isso e um pouco mais, para poder alcançar o topo daquela elevação. Tá? A gente fala então que nesse caso, tanto faz subir em linha reta ou em zigue-zague, a variação de energia que eu executo é a mesma, o gasto de energia é o mesmo. Tá? Porque o trabalho da força-peso, depende só da altura e não do caminho que você segue. Eu cheguei a colocar até a expressão que a força-peso independe do caminho. A gente viu isso em aulas anteriores. Tudo bem? Mas por que então que zigue-zague acaba que a gente cansa menos? Não é só uma sensação. A gente acaba gastando menos, mesmo que a gente gaste a mesma quantidade de energia, a gente cansa menos. Tá? Isso acontece porque quando eu vou em zigue-zague, na verdade, eu estou excedendo o tempo. Eu estou fazendo o meu ΔT ser maior. Tá? Então, o ΔT que eu gasto a mesma energia ficou maior. E aí que entra o conceito de potência. A relação do trabalho ou variação de energia realizada em função do tempo, ou seja, energia pelo tempo, é o que a gente denomina de potência média, tá? Ou potência. Então, potência, trabalho sobre ΔT, ou a variação da energia mecânica, energia de movimento, sobre ΔT. A unidade no sistema internacional é o watt. Tá? O que é o watt? O watt é a relação Joule, né? Unidade de energia, pela unidade de tempo. Joule por segundo é a mesma coisa que watt. Vou fazer um exemplo aqui, só para vocês verem como que é simples esse conceito. Tá? Eu tenho um halterofilista que leva um conjunto de barras e anilhas cuja massa total é 200 kg. Inicialmente, o conjunto estava em equilíbrio estático, ele estava parado, apoiado sobre o chão, sobre a superfície. O halterofilista eleva o conjunto até uma altura de 2 metros em relação ao peso. O movimento de elevação do conjunto foi realizado em intervalo de tempo de 4 segundos. Então, 2 metros, 4 segundos. Considere o módulo da aceleração gravitacional terrestre de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a potência média gasta pelo halterofilista para elevar o conjunto de barra e halteres? Tá? E ali as opções são marcar. Então, potência, trabalho sobre ΔT, que é a variação de energia pelo tempo. Potência, o trabalho no caso aqui, ele vai erguer o peso e então tem um trabalho aqui que ele tem que fazer no mínimo igual ao da força-peso. A força-peso tira energia, ele tem que dar a mesma energia para parar lá em cima. Então, o trabalho da força-peso, mgh. Massa, 200 kg, gravidade 10, altura que ele vai levantar, 2 metros, ΔT, 4 segundos. Todos os dados estão no enunciado. Fazendo essa conta, então, eu vou achar uma potência de 1000 watts, né? Trabalho Joule, tempo segundo, Joule por segundo, watt. 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Então, 10 é a terceira watts. Resposta letra C. Simples. Aplicação direta, tá? Potência instantânea. Aqui é um conceito que até que aparece pouco para a gente, mas eu vou estender um pouco mais aqui a discussão, tá? Imagina que é o seguinte, eu tenho aquele sujeito puxando aquele bloco, ele faz uma força diagonal, tá? E o bloco anda para a esquerda. Então, velocidade V1 no primeiro instante, a velocidade para a esquerda. A força e a velocidade, ou a força horizontal, tem um ângulo θ. Então, esse bloco ele vai deslocar para a esquerda
tem um deslocamento ali, o vetor de deslocamento D, e continua com essa força constante, porém a velocidade mudou. Tem um V2 agora, como a força, a componente dela vai acelerar esse corpo, eu tenho aqui uma velocidade diferente da velocidade V1. A gente sabe que o trabalho é FD cosseno θ, então eu tenho aqui o ângulo entre F e deslocamento, eu tenho deslocamento, tenho força, eu sei que potência média, né, que a gente viu, por que média? É a potência durante todo o deslocamento, ou seja, a potência é a energia toda que é envolvida aqui dividida pelo tempo, então o tempo total. Isso é potência média, então. E o trabalho também é variação da energia cinética. O que acontece aqui é que eu posso calcular a potência em cada instante. Que seria o que, na verdade? Seria a taxa de consumo, de gasto de energia por tempo, ou ganho, né? Dependendo de como você está analisando. Quem puxa gasta, o bloco ganha. Então, a taxa de energia pelo tempo, ou a quantidade de energia dada ao bloco naquele instante. A cada segundo, o rapaz está dando uma energia para o bloco. Então, a potência instantânea, a potência naquele instante, pode ser dado por FV cosseno θ. O livro traz a demonstração dessa equação, eu achei que é desnecessário, porque acaba que fica mais trabalhoso, mais difícil de compreender, do que pegar a fórmula direto. Tá? Então, é FV e o cosseno do ângulo entre a força e velocidade. Tá? Quando a força está na direção da velocidade, potência instantânea F vezes V. A potência instantânea, ela aparece pouco em exercício, mas no nosso dia a dia acaba que é aquela que a gente lida um pouco mais. Então, por exemplo, quando eu tenho um aparelho de som, se eu compro um aparelho de som, a potência do meu som é 140 watts. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquele instante que está saindo o som, a cada segundo, ele tem 140 joules de energia sendo dispensado. Isso no máximo, né? A potência máxima do som. Então, quando eu pego uma lâmpada, por exemplo, as lâmpadas de LED hoje, 9 watts, isso quer dizer o quê? Que ela tem um brilho de 9 joules por segundo. Tá? Em cada instante, ela está consumindo, está iluminando, com uma energia de 9 joules. As unidades aqui, se você reparar bem, vai dar a mesma coisa que a anterior. Olha só, Newton vezes metros por segundo, né? Força vezes velocidade, força, velocidade. Isso, ó, Newton vezes metro, vem lá do trabalho. Ó. É a joule. Joule por segundo, watt. Então a unidade aqui está ok. Vamos fazer mais um exemplo. Peguei um exercício do ITA, um pouco mais elaborado, tá? Para mostrar para vocês que a gente tem condições de pegar até exercícios daqueles concursos reconhecidos como mais difíceis. Vocês vão ver que não é nada demais, não. Só dá um pouquinho mais de trabalho, é um pouco grande, mas não é impossível. Então vamos lá. Eu tenho um automóvel de massa 500 kg, acelerado uniformemente, aceleração constante, a partir do repouso até uma velocidade escalar V1, 40 metros por segundo. E isso em 10 segundos. Numa trajetória retilínea. Despreze o efeito do ar, né, forças dissipativas. A potência média e a potência no instante T1, ou seja, em 10 segundos, são... Então tem que ver qual é a potência média durante todos os 10 segundos e a potência naquele último instante. Então vamos lá. Potência média, trabalho sobre ΔT. Trabalho é a variação de energia cinética, né? Então vou calcular o trabalho primeiro. Ó. Massa, velocidade final, né? Velocidade no tempo 1, dividido por 2. Massa, velocidade inicial, ele parte do repouso, dividido por 2. Fazendo essa conta aqui, ó, esse termo todo dá zero. Aqui fica 40 ao quadrado, vezes 500 sobre 2, vai dar 400.000 joules. Potência, trabalho sobre ΔT, trabalho 400.000, tempo 10 segundos, potência média, então, 40.000 watts. Aí você olha as unidades, não tem nenhum deles que a potência média está 40.000. Tem 40 kW, né? Esse K é quilo, não de quilograma. Quilo. Quilo é um número, lá nas primeiras aulas eu mostrei, que significa 1000. Então esses 3 zeros aqui, ó, 40 vezes 1000, né, 40.000, pode ser escrito assim, ó, 40 kW. Então a potência média, 40 kW. Letra A, C ou E. Bom, não ajudou muito, né? Estou com 3 opções. Potência instantânea.
Então, potência no tempo 10 segundos. A velocidade lá eu tenho, só que aí tem um problema, eu não tenho a força naquele instante. Aqui eu vou fazer o seguinte. Só para interpretar bem o exercício, ele fala que tem uma aceleração constante, ó, acelerado uniformemente. Isso quer dizer o seguinte, se eu considerar todas as possíveis forças aplicadas no corpo, tá? O atrito que tem na força de tração, o atrito na roda que tem a força de tração, o atrito na roda que está simplesmente sendo arrastada, peso normal, poderia ter resistência do ar também, não tem problema. O exercício trabalha com uma força resultante para frente, porque o carro anda para frente e a aceleração é constante, então essa força resultante é constante. Então, força resultante, que faz a velocidade ser no mesmo sentido, F igual a ma. Bom, com essa fórmula eu acho F, só que eu não tenho ar. Então, o que eu faço? Calculo o ar, ΔV sobre ΔT. Poderia usar V igual a V0 mais AT também. ΔV, 40 menos 0, variação da velocidade sobre o tempo. A aceleração, então, 40 sobre 10, 4 metros por segundo ao quadrado. A gente volta, joga esse valor aqui. Então, massa 500, aceleração 4, a força total, a força resultante, 2.000 newtons. Aplicando, então, na fórmula, FV cosseno θ, 2.000 vezes a velocidade no instante que ele está pedindo, 40. E o ângulo, gente, olha só, força para a direita, velocidade para a direita. O ângulo é 0. Os dois estão em cima do outro. Os dois apontando para o mesmo lado. O cosseno de 0 é 1. Então, potência instantânea, 40 vezes 2.000, 80.000. Também não tem essa resposta lá. Lembra que os 3 zeros, aqui o 1.000, né? 80 vezes 1.000, é a mesma coisa que quilo, então 80 kW. Então a resposta, ó, 40 kW a média, 80 kW a instantânea. Bom, como eu disse, mais trabalhoso, uma questão do ITA, tudo. A primeira parte bem tranquila. A segunda parte deu um pouquinho mais de trabalho, mas nada que está fora do nosso alcance. A gente já viu isso tudo. A gente tem condições de fazer isso. Mas daria para fazer de uma maneira mais fácil ainda. Tá? Uma coisa que eu não falei antes é o seguinte, a potência média, se a força for constante, nesse caso é, né, porque ele fala que a aceleração é uniforme, se a força for constante, a potência média pode ser entendida como uma média das potências. A potência no primeiro instante, potência no segundo instante, dividido por 2. A potência média eu calculei antes, 40 kW. 0 é a potência instantânea inicial, a velocidade inicial é 0. A potência instantânea final é que eu estou perguntando. Sobre 2, né? Média, soma os dois termos, divide pelo número de termos. Passo 2 multiplicando, potência instantânea, no final, 80 kW, que a gente tinha calculado antes. Então, daria para fazer só nessa parte vermelha, que é essa segunda resolução, tá? De qualquer forma, vale a pena esse treinamento aqui. Às vezes, na hora da prova, pode dar mais segurança de fazer com a média, será que é isso mesmo? A gente tem condições de fazer sem apelar para a média das potências. Tudo bem? Agora eu vou falar duas curiosidades que estão envolvidas com a questão do watt, né, da unidade watt, ou sobre potência. Coisa rápida, mas muito presente para a gente. Muito no nosso dia a dia, a gente tem que entender isso. E para quem está preocupado só com concurso, cai demais isso por causa dessa questão de ser algo extremamente importante no dia a dia, que é a unidade quilowatt-hora, kWh. Sua conta de luz, conta de energia elétrica, né, que aqui em Minas Gerais a CEMIG manda para a gente, ela vem o nosso consumo de energia em quilowatt-hora. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que quilowatt-hora não é unidade de potência. Por que eu estou falando isso? Porque esse watt aqui faz muita gente pensar que isso é potência, né? A gente acabou de fazer o exercício com a resposta com quilowatt, sem hora, quilowatt. E era potência, mas quilowatt-hora não é potência. Vamos ver um pouquinho uma conta de energia. Aqui é uma conta arbitrária, tá? Não tem, na verdade, um exemplo da CEMIG, que coloca aqui, olha só como é que funciona. Você tem esse aparelho na entrada da nossa residência, a energia elétrica toda da nossa residência tem que passar por ele, e ele tem esses
numeradores. Repare que aqui está marcando, ó, entre 5, quase 6, ó, então 5, aqui passou do 8, aqui corre no sentido anti-horário, então 58.186. Então 58.186 kWh. Então esse aqui é essa medida. O que um funcionário da CEMIG faz? Ele vai na nossa residência, faz uma leitura, tá? Olha só, 25.501, então ele leu esses números, essa era a leitura de um mês. No mês seguinte, no outro mês, ele faz uma nova leitura desse reloginho. Tem versão digital também, tá, gente? O mais comum ainda é esse, mas tem digital também. Fica até um pouco mais fácil. Essa diferença, a subtração de um para o outro, ou seja, a leitura desse mês com a leitura do mês anterior, é o nosso consumo em kWh. Repare que nesse exemplo aqui, ó, 122 kWh. Então, isso que foi consumido. Aí você tem o valor de cada kWh, você vai ter o valor da nossa conta de energia. Mas vamos avaliar então essa unidade kWh. A definição de potência é trabalho sobre ΔT. Potência, então, watt. Trabalho, energia, né, joule sobre segundo. Então, substituir as unidades só na equação. Passei multiplicando, um joule é watt vezes segundo. Só que 1 segundo equivale a 1 hora dividido por 3.600. Por quê? Porque 1 hora tem 3.600 segundos. Então, 1 segundo é 1 sobre 3.600 da hora. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero chegar nessa unidade. Ó. Quero que tenha hora na resposta. Então, eu passar o tempo em segundo para a hora. De tal forma que o watt vezes segundo fica watt vezes hora sobre 3.600. Isso é igual a joule. Passo 3.600 multiplicando. Watt vezes hora é igual a 3.600 joules. Então, já te adianto uma coisa. Watt vezes hora, unidade de potência vezes tempo, é energia. Watt vezes hora vai dar 3.600 joules. Se eu multiplicar por 1.000, o que eu tenho? 1.000 watt vezes hora e 3.600 vezes 1.000, 3.600.000. Tá? Só um detalhe, por que aqui eu estou falando 3.600 joules e não tiro o número direto? Porque aqui o joule ele está com o sistema internacional, então ele está relacionado com o segundo, por isso que eu não cortei esses valores. Tá? Mas voltando aqui, então eu multipliquei por 1.000, 1.000 watt vezes hora, 1.000 vezes 3.600, 3.600.000. E aí repara o seguinte, 1.000, no exercício anterior eu mostrei isso, 1.000 é a mesma coisa que quilo. Então aqui eu tenho kWh. 1 kWh igual a 3.600.000 joules. Por isso que a nossa conta não vem em joules, os números seriam gigantes. Nesse caso aqui seria 122 vezes 3.600.000. Você teria leituras muito altas. Então a gente usa a unidade kWh para simplificar. Tá? Só por curiosidade, o valor dessa conta aqui... uma observação, perdão. KWh, então, é unidade de energia. Certo? Não de potência. Cuidado com isso. Eu estava falando do valor dessa conta. Isso aqui são os dados retirados no site da CEMIG na resolução de novembro, se não estou enganado, do ano passado. Ou seja, o valor mais atual. Está tendo reajuste direto, mas esse é o valor que eu achei por último lá. Não sei se você sabe, de acordo com o consumo, o valor do quilowatt varia. Se você consome até 30 kW, você paga mais barato. Entre 30 e 100 kW é um valor intermediário. Passou de 100 kWh, você paga o valor mais caro da tarifa. Nesse caso, para um consumo entre 101 até 220, que é o dessa casa, e tem mais também, tá? Acima disso aumenta ainda, perdão. Então 122 está nesse intervalo, cada quilowatt vale 0,41.428 reais, ou seja, próximo de 41 centavos cada quilowatt nessa faixa de consumo. Essa conta aqui, então, você multiplica 122 por aquele valor, vai ter uma conta de R$ 50,55. Tá? Agora, já te adianto, esse consumo aqui é de uma residência que consome muito pouco. O consumo médio de
uma família com 5 pessoas no Brasil é de 400 kW. O valor é mais caro de cada quilowatt e quando você multiplica, os valores são altíssimos. Tá? Então a nossa conta de luz no Brasil ela é bem cara, um valor bem elevado. Tá? E esse exemplo aqui é de um valor bem baixo. Pessoa que mora sozinha, que passa o dia trabalhando fora, então tem um consumo pequeno. Outra curiosidade, o cavalo vapor. Se você entrar na internet e colocar lá no buscador mais famoso, cavalo vapor, você vai achar algo mais ou menos assim. Ele está falando sobre essa unidade. Os automóveis que possuem desempenho alto possuem 350 a 400 cavalos de potência. Os veículos comuns de uso urbano apresentam entre 100 a 120 horsepower. Portanto, uma maior potência permite a um veículo que ele alcance boas velocidades em menos tempo. Então vamos lá com calma. A gente costuma ver potência de carro em cavalo. A gente só fala cavalo. A unidade certa é CV, cavalo vapor. Tá? O texto aqui faz uma confusão porque ele coloca depois horsepower, que é o HP. HP não é a mesma coisa que CV. Horsepower não é a mesma coisa que cavalo vapor. Tá? O HP é em unidades do sistema britânico e o cavalo vapor no sistema internacional. Então tem uma diferença numérica, mas não tem muito problema, os dois são potência. O que é o cavalo vapor? No sistema internacional, então o cavalo vapor é definido assim, ó, é a potência necessária para erguer 75 kg numa altura de 1 metro durante 1 segundo. Então ali, ó, repetindo o que eu falei, tá? A potência de uma máquina qualquer para elevar em 1 segundo, 1 metro de altura, um corpo de 75 kg. Se eu fizer o cálculo disso, para saber quanto que representa esse cavalo vapor em watts, ó, o trabalho então, para você levantar um corpo, o trabalho tem que ser igual ao da força-peso, né? Força-peso tira energia, você tem que dar energia igual. Então mgh, a massa 75, g, colocamos aqui o valor da aceleração da gravidade no nível do mar, o valor correto, não arredondamos para 10, altura 1 metro, tempo segundo. Fazendo essa conta dá aproximadamente 735,5 watts. Então aquele carro que tem 350 cavalos vapor de potência, 350 cavalos que a gente fala, tá? Para você saber quanto que é isso em watts, você multiplica esse valor por 735. Tudo bem? Então isso é o cavalo vapor. Como eu disse, o horsepower é em unidades britânicas, vai dar um pouco diferente. Eu não vou mostrar aqui, o livro traz, eu acho desnecessário abrir isso aqui. Mas só para entender isso, cavalo vapor também é unidade de potência. E, para não perder tanto o costume assim, né, eu dei uma aliviada em algumas aulas, mas o nosso exercício de frequência, na verdade, como canso de falar, é um exercício de aplicação do conteúdo para você não ficar sem escrever nada durante a aula, certo? Para você, pelo menos, repetir a fórmula. Tem uma empilhadeira transportando do chão até uma prateleira, ou seja, levantando um corpo a uma altura de 6 metros, um pacote de 120 kg. Aqui tem um gráfico mostrando a altura do pacote em função do tempo e qual a potência aplicada no corpo pela empilhadeira. Lembra que potência é trabalho sobre ΔT. O trabalho aqui tem que ser igual ao da força-peso, né? mgh, porque peso tira energia, eu tenho que dar energia igual. E aqui, olha só, ele levanta em 6 metros em 20 segundos. Então, trabalho mgh sobre o tempo para levantar 6 metros. Simples, tá? Só aplicação da equação mesmo. Lembrando que no nosso livro vai ter bastante exercício, certo? Bom, gente, então, fim desse capítulo, tá? Uma coisa ou outra eu acabei não falando, em exercícios eu trago, certo? Mas o mais importante do capítulo foi visto. E na próxima aula a gente começa a conservação de energia. Grande abraço a todos.